Prezado aluno da Universidade de São Francisco, matriculado na componente curricular de termodinâmica. Originalmente para engenharia de produção, temos também alunos da engenharia química e algum outro aluno também representante da engenharia mecânica de Itatiba, tudo bem? Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu agradecer antes de mais nada a atenção de vocês. Desculpa eu ter enviado o e-mail bem em cima da hora, que eu queria ter feito o vídeo antes para já ter colocado lá, mas aí aconteceu alguns coisinhas, alguns probleminhas aqui, mas consegui me organizar. O objetivo de hoje, principal, é criar este vídeo aqui com as principais instruções para a resolução. Veja, de certa forma eu vou estar projetando a resolução digitada aqui das listas. Se vocês quiserem verificar, tem resolução na internet, só que eu já vou dar um parecer, tá? Inclusive eu utilizo a própria resolução da internet. Eu tenho elas feitas à mão. O principal ponto da resolução da internet é no segundo exercício da lista, ele apresenta uma integral e a resolução da integral meio que de forma rápida. Então, tipo assim, o que seria legal? Seria legal a gente desenvolver ela depois da resolução da integral na lousa. Então, esse na verdade é o ponto que vai faltar para complementar aí, assim que as aulas, se Deus quiser, voltarem ao normal aí, né? Lembrando que teremos um período de recesso a partir da semana que vem até o dia 13, certo? Então 2 semanas aí, sem atividades, embora eu vou estar aí, claro, na verdade eu vou estar dando guardar um pouco tempo também, né? E, claro, tomando os devidos cuidados aí, para estar evitando aí formas de contágio, né, do Covid-19, tá bom? Então, antes de mais nada, acabei de colocar na sala virtual, criei um tópico, aula 27 do 3 instruções para a resolução de exercício e depois até posso mudar a ordem, mas vocês vão estar vendo aí, né? Ó. Logo depois da aula, no tópico, né, lista de exercícios para revisão para P1. Na verdade, eu já tenho ela aberta aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela aberta. Tem ela aberta aqui. Na verdade, isso aqui é a resolução, tá? Deixa eu fechar aqui. Eu vou clicar aqui rapidamente, tá? Depois qualquer coisa eu volto. Tem algumas pessoas online já mandaram me perguntando se eu vou postar, o que eu ia fazer exatamente, é que ficou meio em cima da hora aí. Mas aí, ó, consta, na verdade, a aula do dia para a aula de hoje, uma videoaula contendo aí exercícios para revisão, instruções para a resolução dos exercícios de revisão, tá? Se você clicar aqui no tópico lista de exercícios, você vai conseguir exatamente baixar a lista de exercícios no formato PDF. Na verdade, agora sim, eu vi que eu já tinha ela aberta. Universidade de São Francisco, termodinâmica, engenharia de produção, exercícios de revisão para P1. Vocês devem estar pensando, nossa, mas só tem 3 exercícios? Sim. Não pretendo dar mais, porque, olha, vou ser sincero para vocês, cara, se eu apertar, consigo fazer os 3 na aula, mas vira uma correria que vocês vão sair de lá, vocês vão falar que entenderam, mas não entenderam, talvez. Principalmente com o exercício 2, um pouco, e o exercício 3, assim, mais demorado ainda. Esse aqui provavelmente é um exercício que eu vou ter que mostrar onde que as unidades já se cancelam de certa forma, de forma a resultar uma velocidade de metros por segundo. Tá? Eu vou comentar de forma bem geral como que é a resolução de cada um deles, o que você tem que levar em consideração, quais são os equacionamentos pertinentes. Tá? A gente vai mostrar a resolução de certa forma detalhada aqui através dessa videoaula, mas assim, pode ser que a gente tenha que complementar aí na aula ainda, uma aula presencial, tomara que volte, né? E provavelmente logo assim quando voltar, né, no dia 13, no máximo eu acredito que talvez vai ter uma semana só de acertos, e na outra teria que ser as provas, né? Senão a gente vai ficar com o calendário muito extenso. Acredito, embora eu já vou ser sincero para vocês, eu não estou sabendo como vai ser essa volta, tá? Se é para quando vai ficar as provas. Na verdade, as provas começariam agora, né? Semana que vem aí mais ou menos, mas é a semana de recesso, tudo bem? Então, ó, vamos projetar aí a lista de exercícios. Na verdade está aqui, vocês devem ter ela aí. Se você quiser imprimir, quiser acompanhar aí também no celular, no computador, sem problemas. Então, a questão 1, na verdade eu já vou ser sincero para você, já transparente com vocês. A questão 1 não é difícil, tá bom? É uma questão, veja, a lista de certa forma, eu acredito que ela foi bem escolhida, porque a questão 1 trata de um exercício, de forma geral, trata de um exercício em que há conservação da massa ali dentro de um volume de controle, ou melhor, é uma equação, um tipo de exercício no qual o sistema ele é fechado.
Ele é fechado, veja, quanto à entrada e saída de massa. Porém, deixa eu ver aqui. Porém, eu tenho o que? Transferência de energia. Só como é que a gente resolve isso aqui? Primeiro, lei da termodinâmica, variação da energia interna igual a calor menos o trabalho, tá bom? Vou fazer um panorama, depois a gente volta. Questão 2, ele fala lá, 2 kg de gás contínuo no sistema cilindro-pistão. Também o sistema é um típico exercício de sistema fechado. Só que a gente pede aqui para realizar o esboço, eu não sei se eu vou conseguir. Não, acho que dá até para fazer, não tem lá no exercício, na verdade, resolvido, mas a gente pode esboçar. Também não é muito complicado, não. Veja que ele tem uma pressão inicial de 3 bar, 0,1. Ah, não, desculpa, tá feito lá assim também isso aqui, essa passagem. Temos aqui uma expansão, ok? Tendo uma expansão, vai ter uma mudança na pressão. O sistema é fechado ainda, porém ele pergunta uma coisa mais pontual: determina o calor líquido transferido durante o processo. Só que antes de você calcular esse calor líquido, você vai ter que, claro, aplicar a primeira lei da termodinâmica. Veja que você tem aqui quanto que é a variação de energia interna específica do gás. De certa forma está mais ou menos tranquilo, hein? Porque já te deu o ΔU. ΔU igual a calor, que é o que você precisa determinar. Porém, o que falta na equação? Ainda falta você determinar o trabalho. Aí o trabalho você vai resolver como sendo trabalho igual a integral PdV. E aí resolver o diferencial de volume para esse tipo de relação aqui. Pressão vezes volume elevado a 1/5, que é o que vai governar, reger, na verdade explicar como é que é o processo de expansão que ocorre seguindo esse questionamento. Tem que ser uma constante. A gente tenta resolver a equação do trabalho para esse tipo de constante. Acho que aí está a maior dificuldade do exercício, tá? Entre resolver a integral. Por último, a questão 3 é uma questão que trata de um sistema aberto. Aí você vai utilizar a primeira lei da termodinâmica para o sistema aberto. É aquela equação zona maior, delta, variação da energia no sistema do volume de controle é igual a calor menos trabalho mais massa que entra, as energias que estão envolvidas na entrada, menos que a massa que sai e as energias que estão envolvidas na saída. E quais são essas energias? Energia interna, pressão vezes volume, velocidade, o termo cinético e o termo potencial. E ele fornece algumas informações aqui, tá? A resolução na internet, tá, desta questão, ela está correta sim, porém ela foi bem resumida. Para uma questão de resolução de prova, por isso que eu falo, talvez a gente vai ter que dar uma repassada isso aqui presencialmente, tá? Mas pelo menos assim, a intenção é que vocês tentem fazer a lista, vai surgir as dúvidas, tudo aí, pelo menos o pessoal já vai mais treinado, sabe? Não pega grego na aula quando for passar isso aqui. Deixa eu ver quem está respondendo, pedindo aqui, ó, o Lucas Henrique. Lucas Henrique me pergunta, boa noite, tem um link direto do download? Pera aí que eu vou, mais ou menos. Não pretendo fazer hangout. Vocês querem hangout? Não sei. Não pretendo fazer hangout, mas se quiser, posso. A ideia da videoaula deixar lá é que você já acesse a hora que for melhor, tal, ir embora, né? A universidade salientou muito para fazer esse processo aí do hangout. Só que, assim, eu vou falar para vocês, eu não fiz nenhuma vez, porque, olha, hoje, a princípio, a conexão está boa. Ontem estava difícil, eu vou falar, eu demorei 1h30, quase 2 horas para resolver o problema no YouTube, fazendo o upload da aula, tá? Então, tipo assim, olha, pode ser que funcione, pode ser que não, tá bom? Aí eu vou aguardando algumas respostas, tá? Mas vamos continuar a aulinha ali. Aguarde o vídeo no link da sala virtual, tá bom? Agradeço aí, a menos, né, que os caras enchem o saco, paciência lá, falam, põe lá logo, tal, dá pra fazer. É que na verdade a gente tá terminando aqui, tá? Estou terminando o vídeo, tá bom? E aí, voltando para a nossa lista de exercícios, o exercício 3 tem uma resolução bem assim, geral e rápida da internet. Ele não mostra todo o processo assim, detalhado, tá? Então, no momento vocês podem falar, mas ele mostrou assim, ele fez assim porque a gente viu que na internet está assim. Já vou salientar, tá? Eu não vou dar questão igual na prova.
Eu acho que também muito pouco, muito tampouco ficar mudando o valor aqui. A ideia é dar uma questão talvez mais tranquila, tá? Então, assistam a videoaula até o final, tá bom? Vai ter dicas boas para a prova, tá bom? Então, questão 1, como é que a gente faria? Eu, saco aqui. Na verdade, a gente tem uma resolução na internet. Na verdade, um professor da faculdade de Engenharia Mecânica que elaborou o material. Eu achei muito bom o material, até hoje eu utilizo ele, tá? Assim, eu faço consultas a ele, tá? Talvez eu não coloque ele na íntegra lá. O pessoal está perguntando, por que você não disponibiliza? Posso até disponibilizar, mas tem muita coisa que eu não comento. Então, para não perder o pessoal, eu resumo isso aqui e passo na sala, tá? É isso que eu tenho feito lá nas aulas presenciais. Então, ele vai falar aqui, ó. Considere 5 kg de água contidos, deixa eu só ver um tempinho aqui, só para ver, para não estender. É outra coisa, a ideia da videoaula, eu sempre falei que eu queria fazer em 15 minutos, mas eu sempre dobro isso aí, é difícil fazer uma videoaula de 30. Essa daqui pode ser que passe de 30, viu, por causa dos tipos de exercício. Vou procurar ser bem sintético, tá? Considere que 5 kg de vapor de água contidos em um conjunto pistão-cilindro. O vapor passa por uma expansão, ele falou, do estado 1, no qual a energia interna é esse valor, para o estado 2, onde a energia interna é este valor. Guarde os valores. Ele fala que o processo ocorre uma transferência de energia na forma de calor, porém ele não fala se ele adiciona ou se ele retira, tudo bem? Mas, o que ele está mostrando ali? Outra coisa, cuidado, por exemplo, mas a energia interna diminuiu, então a energia, ou melhor, o calor transferido, ele saiu do sistema, do seu volume que você adotou. Olha, nem sempre isso é uma verdade. Por quê? Porque o balanço de primeira lei, variação de energia interna igual calor menos trabalho, é um balanço de energia. Você tem a outra parcela do trabalho, que na verdade ele fala que ocorre também uma transferência na forma de trabalho, através de uma hélice. Só que aí você vai ter que concluir que é o seguinte, ó, a hélice, veja, antes de mais nada, isso aqui é o meu desenho esquemático, ele não pede no exercício e provavelmente na prova eu vou pedir, faça um desenho ilustrativo identificando todas as energias presentes no sistema. Então aí sai de tudo na prova. Tem gente que não faz, acerta a questão, tem gente que inverte aqui os sentidos e acerta o valor final como? É mágica, mas enfim, né? Vamos fazer o exercício que a gente ganha mais. Está aqui o sistema, cilindro, o pistão e o gás, na verdade o vapor contido aqui, ele colocou 5 kg de vapor. Veja, o trabalho é transferido para o vapor através de uma hélice. O trabalho é transferido no sentido é o que? Fornecer trabalho. Lembrando que, pela convenção térmica do motor de Carnot, trabalho fornecido pela hélice é um trabalho negativo, o trabalho realizado pelo sistema é positivo, o trabalho então realizado sobre o sistema, a hélice gira, que vai movimentar, vai ocasionar aqui um choque entre as moléculas aqui de vapor, é produzido, fornecido um calor de menos 18,5 kJ. É assim que você vai colocar na equação da primeira lei, é menos mesmo, tá? Vai ficar menos com menos que vai dar mais no final, mas calma e vamos chegando lá. Ficamos na dúvida, 80 kJ na forma de calor. Ele fala que transfere. Você pode estar concluindo, se ele transfere, assim como ele transferiu trabalho, energia na forma de trabalho, ele transferiu energia na forma de calor. Então, calor é adicionado ao sistema. Então, ó, calor, faltou até desenhar certinho aqui, viu? Eu ainda completaria, é que eu não consigo editar em cima do PDF, tá? Mas calor é fornecido para o sistema aqui. Calor fornecido para o sistema, calor está entrando no sistema. De novo, pega a sua convenção térmica do motor de Carnot e você vai verificar que calor que entra no sistema ele é positivo, por isso que ele botou Q mais 80 kJ. Tudo bem? Coloca aqui os valorzinhos de energia interna inicial e final que ele forneceu. Veja que isso vai promover uma movimentação desse pistão. Claro, o trabalho da hélice vai movimentar o trabalho do pistão. E é isso que ele pede para calcular, veja. Determina o trabalho realizado pelo vapor sobre o pistão. Aí todo mundo está achando que é 18,5. Não, isso aqui transferiu a hélice, a pazinha sobre o vapor, tá? Então você tem que calcular qual que é o trabalho do pistão. Veja, você vai ter uma soma dos trabalhos, na verdade 2 tipos de trabalho. O trabalho total no sistema é o trabalho da hélice mais o trabalho do pistão. Deixa eu ver se ele monta assim aqui. Monta, ele na verdade coloca aqui embaixo, né? Isso mesmo.
É que assim, tem várias formas de fazer. Aproveitei a que está resolvida na internet para poder produzir, tá? Por isso que eu pergunto, deixa eu ver como é que ele fez. Ele somou? Eu também faria a mesma forma, né? É que termodinâmica você vai ver que existem algumas formas de você resolver o exercício. Esta não é a única, tá? Desde que ela tenha coerência. Tá? Existe sim a melhor resposta, a melhor resolução. Isso aqui é uma boa resolução. Eu também não pensaria muito diferente não, tá bom? Análise, balanço de primeira lei para sistemas fechados. Então, olha lá, não tem o termo cinético, não tem o termo potencial, ou melhor, já mando direto, já escrevi direto isso aqui no caderninho de vocês aí, tá? Voltou. Delta U igual a calor menos o trabalho. Quem que é o delta U? O 2 menos o 1. Veja, ele botou uma massazinha aqui do lado. Por que ele botou uma massazinha aqui? Uma massa. Porque você tem uma energia interna específica, quilojoule por quilograma de material, e ele forneceu aqui uma energia total. Não é específica, claro, não é por quilograma, já é uma energia total que foi fornecida. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Ele escreveu a variação de energia interna como sendo m vezes o 2 menos 1, porque ele vai multiplicar pela massa, que é essa diferença das energias internas, multiplicando pela massa você vai cancelar o quilograma, resultando apenas na unidade de quilojoule, que é o que você vai poder depois somar aqui. Igual a calor menos o trabalho, tudo bem? Veja que aqui é a quantidade de calor transferida para o sistema, W é o trabalho líquido, né? Quem que é esse trabalho líquido? É o trabalho da hélice mais o trabalho do pistão. Lembrando que no trabalho da hélice ele é negativo, veja, é desculpa, na verdade ele fez uma distributiva aqui, menos o trabalho do pistão, menos o trabalho da hélice. Mas quem que é o trabalho do pistão que quer saber? Ele passa para a esquerda, então fica menos delta U mais Q menos W do pistão, desculpa, W da hélice, menos o 2 menos 1, mais calor, menos trabalho da hélice. No entanto, presta atenção, ele vai fazer a substituição 5 kg, 2659,6, 2709,9. Passou de energia interna, mais 80 do calor, menos 18,5. Por que menos? Trabalho realizado sobre o sistema, trabalho de agitação da pá. Realizando aí, agora daqui para frente, na verdade é matemática, na verdade ficou um pouquinho já aqui, né? Daqui para frente é matemática. Você realizando, olha, trabalho do pistão, veja. O sinal é extremamente importante. Se você for coerente com a convenção de Carnot, você provavelmente vai perceber que se teve ele fala que teve uma expansão, então o trabalho de pistão tem que ser positivo. Por quê? Porque trabalho foi realizado pelo sistema. Se o cidadão me responde menos, eu corto a questão inteira, porque o cara não está nem sabendo direito a convenção térmica do motor de Carnot. Então tem que tomar cuidado com alguns absurdos, tá? Do tipo, o trabalho do pistão era para ser positivo, deu negativo. Mas é só um sinal. Mas eu vou falar, eu corto mesmo, tá? Corto muita coisa na prova, porque, veja, tudo aqui tem uma certa lógica, você depende de algumas condições iniciais aí, que se elas não estiverem claras, você, assim, realmente, não foi passado, assim, tem que treinar todos esses conceitos. São muitos detalhes, concordo. É uma matéria que dá borboleta em tudo quanto é tipo de lugar. Tá bom? Continuando, ele faz comentário aqui, se você passar reto nisso aqui, passa, viu? Cuidado que isso aqui a gente vai fazer uma segunda questão, tá? E isso sim, a gente nem precisa falar aqui por enquanto, tá? Voltando cadê a lista? Chat 1. Ixi. A lista sem o arquivo. Já irei colocar. Daqui uns minutinhos. Deixa eu ver, o Renato também escreveu já. O Lucas. Nossa, vamos pôr para cá. Fecha. Ok, legal. Vocês devem estar vendo o segundo exercício aí. O Renato também respondeu aqui. Vamos ver o que o Renato diz. Beleza. Agradeço a paciência. No segundo exercício, vocês vão verificar, pelo jeito o pessoal está querendo tudo aula, queria muito aula pro Hangout, hein? Vocês querem mesmo? Qualquer coisa eu faço. Depois eu vejo, já estou terminando aqui. Voltando para a nossa lista de exercícios, segundo exercício. Segundo exercício é um exercício razoável, bom, tem toda uma restauração aí de algumas
propriedades que vocês aprenderam em cálculo diferencial integral. Então, ó, 4 kg de gás está contido no cilindro pistão. Sistema fechado, o gás passa por um processo no qual a relação entre pressão e volume, exercício não fiz nenhum parecido, hein? Vai ser o primeiro. Pressão vezes um volume elevado à quinta. Veja só, o volume está elevado à quinta, tem cuidado. Nossa, na prova tem de tudo. A pessoa me eleva o P vezes V a 1/5. Acho que é 1 dividido por 5. Tem de tudo. Igual a constante. Aí o pessoal fica me perguntando, mas que constante é? Eu falo, é uma constante, pode ser K. Não é igual a 1 e não é igual a 0. Já vou avisar também. Tá? É uma constante. Tem como você calcular. Você vai ver que para qualquer momento inicial e o final, se você substituir isso aqui, vai dar o mesmo valor, tanto inicial quanto final. Na verdade, está vendo? Isso é uma coisa que a resolução não faz. Que é uma forma de você verificar se a sua resolução está correta, por exemplo. A pressão inicial de 3 bar e o volume inicial de 0,1 metros cúbicos, tá? Cuidado com essa pressão em bar. Tudo aqui é SI. Depois a gente vê como é que vai substituir. E o volume final é 0,2. Concorda que teve uma expansão? O pistãozinho estava lá embaixo, ele se expandiu, foi ocupar volumes maiores. Claro, a variação de energia interna, o 2 menos 1, foi de menos 4,6. Ah, olha, não dá para você inferir nada se teve saída de calor, entrada de calor. Claro, o trabalho provavelmente foi realizado aí pelo sistema, tá? Mas a gente vai verificar com calma aí como é que foi essa resolução. Como hipótese, as variações de energia cinética e potencial podem ser desprezadas. Lembrando, por que vai ser desprezado? Ele vai cair exatamente neste tipo de resolução aqui, no qual desconsiderem o termo cinético, desconsidere o termo potencial. Voltando. Realize um desenho esquemático do processo identificando todas as energias em trânsito. Não, esquece, desculpa. Realize um esboço da transformação termodinâmica descrita em um diagrama pressão versus volume, tá? Então a gente vem aqui, ó, agora a gente vai sacar a nossa resolução. Então, a gente volta aqui, ó. Isso aqui, chegamos. Então está aqui o exercício, na verdade esse aqui, resolução da internet. Não, a resolução está muito boa também, não tem problema, pode utilizar ela. Mas faça ela devagar, entendendo os processos. Cuidado com esses negócios de fórmula pronta, hein? Então, ó, como é que seria no diagrama pressão versus volume? Não é uma reta, porque você vai ver que essa relação pressão vezes volume é elevada a 1/5. Isso aqui é uma equação de que grau? Tá? É de grau maior que 1, mas também não é grau 2. Vai dar uma equação mais ou menos desse tipo aqui, ó. Então, é uma curva aqui, você não pode fazer uma reta, parece uma segundo grau, mas nem sempre. Mas pode desenhar meio curvilíneo assim, ó, eu vou entender. Se for entre 1 e 2, se for PV igual a constante, você vai ver que é uma reta. Se for menor que 1, também vai dar um negócio parecido com isso. Você desenha, na verdade, ó, de 0,1 foi para 0,2, aumentou o volume e diminuiu a pressão, com certeza. Este é um diagrama pressão versus volume que ele pede no item A. Ah, é isso mesmo. Isso que ele pede no item 1. Questão, o item 1, né? Bom, né? Deve ser questão A, né? Item A. O que ele pede? Determina o calor líquido transferido para o gás durante o processo. Então, para o gás durante o processo, como é que você vai pensar nisso? Antes de mais nada, faça um desenho. Cilindro, pistão, no comentei no exercício passado. Aqui que é meu volume de controle? Esse tracejado aqui. É a partir daqui que eu vou estar estudando os processos de interação. O sistema é fechado, expansão é um processo politrópico. Politrópico porque, olha lá, rege um equacionamento do tipo pressão vezes volume elevado a 1/5. O volume está elevado a 1/5, igual a uma constante. Você vai pensar o seguinte: primeira lei da termodinâmica, desconsidera o termo cinético, desconsidera o termo potencial. Primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna, calor menos o trabalho. Ou seja, você pode reescrever o calor, que é o objetivo da questão, como sendo o quê? A variação da energia interna mais o trabalho. No entanto, a variação de energia interna você tem. Ele já te deu quanto que é a variação. Nossa, o exercício está tranquilo, hein? Tranquilo inicialmente, tá? E, finalmente, como encontrar o trabalho, você não vai ter escapatória, você vai ter que escrever o trabalho integral de PDV. Ou melhor, como é que você pode escrever isso aqui? Tá vendo? Isso aqui é o tipo de coisa que aparece na prova. Eu não consigo
fiscalizar todo mundo, e aí os caras tá com o celular, aí manda esse negócio, aí você entende? Vai perguntar, mas a primeira pergunta que eu faço é, da onde que saiu aqui? Eu estudei na internet, eu lembrava isso aqui. Bom, já resolvi no exercício 2.1, então vamos voltar esta apresentação, né, na verdade, mostrar de onde que veio essa resolução da integral. Estou perdido um pouco aqui, deve estar antes aqui, tá? Exercício 2.1, cheguei nele, ó. Processo 1,5 está aqui. Como é que você resolve essa integral? PV elevado a n igual a m igual a uma constante, né? Então eu isolo a pressão. Como é que você faz isolando a pressão? É a constante dividido por V elevado a n. Substitui na equação, lembrando que é PdV, PFC sobre V, n elevado a n. Você reescreve, aí você tem que resolver, na verdade, essa integral aqui, ó. Tudo isso aqui, a constante sai fora. Você vai resolver a integral 1 sobre V elevado a n dv. Isto não é o ln, tá? Ln seria se não tivesse o n fosse igual a 1, tá bom? Então, se resolvendo a integral, esse talvez é um caso que eu vou ter que fazer com vocês, tá? Lembrando, o que é integral? É a função que derivada dá o V elevado a n, ou melhor, dá V menos n. Então, o que é? É o V menos n mais 1. Então, eu vou fazer lá a derivada, a integral dessa função. Deu, na verdade, isso aqui é V2 avaliados nos limites de V1 para V2. Então, V2, 1 menos n, menos V1, 1 menos n. Lembrando que não pode aparecer o expoente da derivada. Então, você divide pelo 1 menos n. Olha, eu sei que tá difícil fazer aqui, né? Isso aqui gosto de fazer, é bom fazer mesmo na lousa. Eu não tenho o digital aqui para fazer, a minha letra também ia ficar meio ruim, tá? Isso aqui é uma passagem que provavelmente eu tenho que fazer em sala. Tomara que logo a gente se reencontre depois do dia 13, sãos firmes saudáveis, tá? Lembrando que P1V1 elevado a n vai ser o quê? Você substituindo pressão 3, 0,1 que é o volume elevado a n. E aí, quer dizer, ele colocou isso aqui para você fazer uma primeira substituição. Mas olha só o cambalacho que ele faz. Ele volta. Ele pega que o C é o P elevado a P. Você concorda? Você pode escrever C ou de novo. A constante não é pressão vezes volume elevado a n. Ele põe e ele volta de novo aqui, ó. Substitui isso aqui, na verdade é o C. C que multiplica V2, 1 menos n. C que multiplica V1, 1 menos n. Ele faz uma distributiva. Reescreve, você vai ver que V2 elevado a n, V2, 1 menos n, esse Vn cancela com esse V2 menos n, resultando em quê? Análogo também ao subíndice 1, vai dar P2, V2 menos P1, V1, 1 menos n. Tem gente que manda isso aqui direto na prova, hein? Eu já vou avisar. Tem que mostrar a passagem, tá bom? Por último, você substitui para n igual a 1,5, você vai ter o que? A relação de pressão melhor. Para que eu estou fazendo tudo isso? Para você determinar quanto que é a pressão em 2. Você vai ver que a pressão em 2 é menor do que os 3 bar. Isso que permite, na verdade, esse equacionamento, você calcular esse equacionamento, tá bom? Deixa eu ver se tinha outro jeito de fazer. Não consigo visualizar agora por enquanto, viu? Necessariamente você tem que resolver a integral, tá? Tá bom? Então você vai achar que a pressão 2 é 1,06 bar, tá em bar ainda. Trabalho, como é que você vai calcular? Trabalho é igual a integral P dV. Ele substitui aí pressão. A pressão não é constante. Deixa eu ver aqui, ele voltou. Isso, trabalho. Substituiu aqui, né? Foi substituindo. P2, V2, P1, V1, 1 menos N. Resolveu, na verdade, isso aqui que está aqui, de certa forma. E encontrou, substituiu todos aqueles valores de P2 que acabou de encontrar, 1,06, volume 2 que você tem lá do enunciado, P1 que você tem do enunciado e V1, 1 menos N, resolve, pum. Aí não é isso aqui que eu mostrei, desculpe, porque o politópico é 1, na verdade você volta lá para baixo, aqui na resolução, que ele mostra, agora conforme já resolvido no exercício 2.1. Você vai vir aqui, ó, vai resolver e vai encontrar o valor de, na verdade é aqui lá mesmo, positivo 17,6, trabalho de expansão, tá? Mais ou menos vai sacando, se teve, pum. Deslocamento no sentido de expansão, trabalho de expansão sempre é um trabalho positivo, tá bom? Aí ficou tranquilo. Delta U você calcula, substitui e encontrou o que? O calor
teve que ter uma retirada, uma perda de calor de 0,8 kJ. Esse é o calor transferido ao gás durante o processo. Não foi transferido para o gás, né? O gás transferiu para fora do ambiente. Ou melhor, passou-se a fronteira e foi dissipado, jogado, né? Colocado para fora do sistema. E quem recebeu esse calor foi exatamente a atmosfera ali, né? A vizinhança. Tá bom? Então, faz os comentários, tudo isso que eu falei, até muito mais do que isso aqui. Tá nesses comentários, né? E finalmente, deixa eu dar uma olhadinha no tempo. Nossa, 30 minutos, tá vendo? A aula de termodinâmica é uma aula que você programa um X meio corrido, você sempre gasta mais. Eu achei que ia fazer em 35 minutos. Pelo jeito, vou gastar 40 minutos aqui nessa apresentação, porque essa 3 também não é pequena, tá? Vapor entra em um bocal que opera em regime permanente. Ó, já vou tentar deixar aqui já no jeitinho. Também, quem quiser, pega na internet, vai ter lá. Na verdade, vou até ler daqui, que é a mesma questão, tá? Se você for ver bem, deixa eu ver se é 40 pressão I. É essa mesmo? Essa mesmo. Então, vamos lá. Essa questão é o exemplo 4.2 do livro que tem na internet aí. Vocês vão com certeza conseguir encontrar isso aqui, tá? Mas presta atenção, hein? Vapor entra em um bocal que opera em regime permanente. Então, a variação da energia no volume de controle em relação ao tempo, ela é zero. Isso não quer dizer que não está entrando, não está tendo fluxo de massa, não está tendo variação das propriedades do sistema. Pelo contrário, está havendo sim variação, só que as condições, quando comparadas no instante inicial em relação ao instante final, quando você comparar esse cômputo geral, essa variação geral da energia, ela é zero, porque praticamente já está ocorrendo aqui em regime permanente. Então, não há variação de energia no volume de controle. Isso não quer dizer, de novo, isso não quer dizer que o bocal não está operando, não está realizando as suas ações, as suas funções, e, portanto, há sim, claro, variação das propriedades. Mesmo porque vocês podem ver, ó, pressão 1, 40, pressão 2 é 15, já está variando aqui, não está parado, não está desligado. E temperatura inicial de 400 graus Celsius, velocidade de entrada 10 metros por segundo. Opa, vai ter o termo cinético, com certeza. O bocal é isolado e praticamente não há calor com o ambiente. Isto equivale a dizer, presta atenção no que eu vou falar, hein? Dica para a prova, hein? Isto é exatamente idêntico ao eu falar, equivalente ao falar o bocal é adiabático. Lembrando que adiabático não há troca de calor com o ambiente, hein? Manda Q igual a zero, eu já dou metade da questão, hein? Tá bom? Não vou dar metade da questão, mas vou dar uma grande parte, porque pelo menos o cara lembrou isso aí. Já é um grande avanço em termos do ponto de vista da termodinâmica. Na saída a pressão é 15 bar, vai ter uma diminuição, porém a velocidade 665 metros por segundo. Exato. Essa aqui é uma simplificação bem grande do que ocorre em uma turbina de avião. Tudo bem que eu tenho, o que ele fala? Ele fala que é gás aqui, vapor. Nem fala se é vapor, né? É exatamente de forma bem simplificada que ocorre na turbina do avião, tá? Veja, esta velocidade, essa variação de energia cinética vai promover o que? A reação no avião para ele poder, né, se manter ter a determinada velocidade, ter a força de arrasto aí e conseguir se sustentar no ar, tá bom? Para um fluxo de massa de 2 kg por segundo, determina a área de saída do bocal, ou bem projetinho aí de uma turbina, tá? Então você vai ter que, para ter essas informações, essas propriedades na saída, qual que é a área do bocal em metros quadrados? Então, o cara não fez aqui, mas eu faço, tá? Faço o desenho esquemático de uma turbina, né? Como é que seria uma turbina? Seria de um compressor? Não. Vapor que entra, né? Faço o esquema do que é um bocal, tá? Na verdade, vai ter um afunilamento aqui. E aí ele coloca as informações, ele organiza. É uma boa forma de você resolver um exercício termodinâmico. Você organiza as informações que foram fornecidas no problema, tá bom? O que compete às condições iniciais estão aqui, o que compete às informações finais estão aqui, com exceção da temperatura, que é o que ele pede também ou não? Não, só pediu a saída do bocal, mas você vai ter que achar a temperatura, provavelmente. Vai precisar usar a tabela termodinâmica também, se eu não me engano, viu? Assim, eu vou tentar
reproduzir aqui, não sei se eu vou conseguir também passar aqui as aulas, as várias tabelas que nós temos. Eu, inclusive vou pegar da própria sala virtual, tá bom? Vai ficar um pouco mais rápido, não perder muito tempo. Então vamos começar com o exercício de resolução. A gente já abre aqui, ó. Exercício típico vai ter conservação da massa, somatório das massas na entrada e somatório das massas na saída. M.I é igual a M.E. Aqui é de inlet e exit, né? Ou melhor, de in e de saída, tá? É um pouquinho diferente do que eu fiz aí, tá? Isso, essa daqui é a equação geral. Então ele escreve, ó, DVC dt, que não é VIC, tá? DVC, tá? DEVC de volume de controle. É o calor, fluxo de trabalho. M ponto lá, positivo na entrada, entalpia, ele já mandou direto, entalpia, velocidade, GZ. Veja que o termo potencial não vai existir, tá bom? Bocal isolado, corta o calor. Ele é o trabalho? Não, mas a gente vai ter que achar, provavelmente. Olha lá, só o trabalho de escoamento que está incluído no valor da entalpia. H é igual a 1 mais PV, eu modelo o vapor como sendo um gás ideal, tá bom? Na entrada das turbinas, ele fala para você desconsiderar os termos potenciais, tá? Massa na entrada igual a massa na saída, que é igual ao fluxo de massa. Isso aqui é importante, hein? Como é que você calcula fluxo de massa? Massa específica vezes velocidade vezes área, que não é volume, tá? É velocidade. Reescreve o M ponto como sendo velocidade, área, o inverso da massa específica é o volume específico, tá? Mostra aqui como é que ele vai isolar a área 2 finalmente para encontrar o valor, tá? Só que o lance é o seguinte, você tem um M ponto na saída, tem a velocidade na saída, mas quanto que é o volume específico, uma propriedade do vapor na saída? E aí que você vai ter que aplicar a segunda lei da a primeira lei da termodinâmica para sistema aberto, né? Veja, vocês devem estar perguntando, hein? O que ele fez com o calor que zerou? Ó, isso aqui é zero, calor é zero, isso aqui é zero. Então vai ficar o quê? Uma somatória de massa na entrada igual a massa na saída. Por que o trabalho ele considerou igual a zero? Ele até comenta aqui, ó, só o trabalho de escoamento que está incluído no valor da entropia. É exatamente isso aí. Não comentei muito com vocês, mas o trabalho que ele quer dizer aqui, ó, esse termo do trabalho aqui, é se tivesse um trabalho em termos de... Veja, quando a gente for desenhar lá o volume de controle na turbina, a gente considera ela como sendo rígida. Na verdade, ela em si não há variação de volume. Então, é por isso que não há trabalho devido ao quê? A um processo em que ocorreu uma variação do volume sobre a minha turbina, ou melhor, do volume de controle. E é exatamente o que ele coloca aqui, ó. Só há trabalho. Qual que é o trabalho? O trabalho de escoamento. Se você for ver bem o termo entalpia, é escrito como U mais PV. E essa entalpia, na verdade, leva em consideração o trabalho de escoamento. Tá bom? Então, você vai escrever dessa seguinte forma. M ponto na entrada, M ponto na saída, GZ0 vai ficar uma relação. Ó. Aí aquilo, a gente vai processando a equação, ele já acha isso aqui. Como que ele fez? Foi substituindo, tal, isolou, veja que a massa é igual, corta, GZ é 0, vai ficar H1, V1, 2. H2, V2, 2. Organiza as velocidades dividido por 2, lembrando que elas estão ao quadrado, mais H1 é igual a H2. Por que ele está fazendo isso? Porque você precisa saber qual que é o valor da entalpia em 2 para depois encontrar o volume específico na tabela 4. Tá bom? E aí o que ele faz? Começa a substituir aí os valores, tá bom? Velocidade você tem, velocidade na entrada você tem, velocidade na saída você tem. A entalpia em 1, pergunta. Deixa eu ver como é que ele encontrou a entalpia em 1. Entalpia em 1, veja que você tem a pressão e a temperatura. Manda lá na tabela, você vai ver, ó, com certeza, meio de cor aqui, se eu não me engano, por essas informações, com certeza o valor da entalpia é de vapor superaquecido, que ele viu na tabela A4. Eu não sei se esse valor tem direto, acho que tem sim, viu? Quer que abra a tabela? Vamos abrir a tabela, vai. A tabela é até bom, né? A gente vai aqui, a tabela de propriedades termodinâmicas, não tem problema, a gente abre aqui. Eu acho que eu devo ter baixado aqui uma hora, mas com certeza deve ser superaquecido, mas ficou na dúvida. O professor está falando que é superaquecido, mas quem quer? Pô, não tem nem 400 aqui, mas nossa, não tem mesmo, verdade. Mas quanto que é a pressão mesmo do exercício?
A pressão é de 40 bar. Vamos ver. O lance é o seguinte: onde está? Será que está na região de saturação? Será que está em comprimido? Não. Como é que você faz? Pega as tabelas do meio da região de saturação. É A2 ou A3, tá bom? Eu vou pegar na 3 por quê? Porque ele me deu a pressão. E a pressão com certeza deve estar aqui. Olha lá, temperatura de saturação da água é de 250 graus Celsius, ou seja, acima desse valor ele já entra em superaquecido. Faça o diagraminha, você vai ver que ele está para lá. Isso aqui talvez a gente tenha que fazer também em sala e mostrar, tá? Tabela superaquecido, vou para os conjuntos tabela A4, se eu não me engano. Então, pressões de 40 bar, com certeza deve estar aqui. Olha, o exercício está bonzinho, hein? 40 bar, estou aqui. Olha, temos aqui o valor bonitinho e certinho da entalpia. Olha o volume específico que nós vamos precisar usar aqui, ó. Tá aqui já. 3213,6 é exatamente isso que eles têm lá, né? Cadê? Olha lá. 3213,6. Substitui. Não, desculpa. Aí, lá, encontrou, desculpa, a gente substituiu. Aí, pergunta. Olha, isso aqui aparece na prova. Por que que ele fez substituir a velocidade e teve que dividir por 1000? Você vê que ele fez uma análise das unidades. Olha, vocês vão ver isso aqui é uma coisa que está na resolução, assim, dá para provar. Acho que aqui na videoaula fica meio difícil, mas deveria ter um esforço. Ele divide por 1000 para deixar a unidade em quilojoules, porque, ó, eu vou falar aqui na videoaula, mas aguardem a aula presencial, tá bom? Tomara que a gente tenha uma aula presencial da prova, né? Ah, tem que ter. Se você fizer a multiplicação de v quadrado sobre 2, que na verdade é a velocidade ao quadrado dividido por 2, essa unidade é a mesma coisa que joule por quilograma. Então, para ficar em quilojoule, mesmo porque você vai substituir lá na primeira lei da termodinâmica para um sistema aberto, tá? Veja que os termos aqui estão em quilojoules, tá? Veja a unidade, tá vendo? A entalpia está em quilojoule. Então, para deixar na mesma unidade o termo da energia cinética, você tem que dividir por 1000. E essa, na verdade, é o treino que eu faço com vocês. Isso aqui é onde eu gasto o maior tempo. O gargalo da questão está aqui. Tá? Você vai encontrar um valor de entalpia, claro, a entalpia 2 tem que ser menor, porque parte da entalpia, ou melhor, da energia dos gases na entrada do vapor, foi convertida em trabalho. Tá? Foi convertida num trabalho. Peraí, você acabou de me falar que não tem trabalho lá, Tlin. Não tem trabalho devido ao processo no qual você passou definiu um volume de controle contendo o volume de controle da turbina, que ela é considerada rígida, tá? E não tem variação em termos da dimensão, mas é exatamente essa diferença de entalpia que vai promover o quê? A rápida aceleração, ou melhor, a velocidade de saída dos gases. Vai ser convertida em velocidade, na verdade, uma energia cinética, portanto, de velocidade na saída. Tanto é que a velocidade é de 665 metros por segundo. Acho que é, né? 665, isso está aqui, aproximadamente. Você vai encontrar um valor de entalpia um pouquinho menor, de 3213 passou para 2292, tá? Volta na tabela, lá, e acha que para a pressão de 15, desculpa, eu falei naquela hora que estava lá o valor do volume específico, mas naquela pressão. Só que agora o que a gente tem que fazer? Na nova pressão de 15 bar que ele fala, quanto que vai ter que ser o volume específico? Como fazer isso? Para este, então, ó, esta é a entalpia. Você tem este valor. Nessa pressão. Pergunta. Vapor superaquecido, etc. Como fazer? Mesmo caso de novo. Volta lá nas propriedades da tabela e eu vou tentar lembrar de cabeça. Tá? É 2992 o valor. Perdi. 2992,5 a 15 bar. Então vamos olhar na tabela. A 15 bar. Desculpem, volta aqui. Tabela termodinâmica. 15 bar. A minha dúvida é o seguinte: está na região de saturação, está superaquecido. A gente sabe que no caso da turbina tem que estar superaquecido ainda, mas vamos provar como. A 15 bar, a tabela A3, 15 bar. Vocês devem estar pensando, mas ele não tem a temperatura. Faz o seguinte: como é que eu faço? Não deixa de ser uma propriedade termodinâmica. Onde está a entalpia mesmo? Posso inferir, na verdade, caracterizar, localizar a minha propriedade termodinâmica, estado físico termodinâmico do meu material, né, no caso do vapor ali,
Através da entalpia, porque isso que acontece, se a 15 bar ela for maior que 272,9, 2792,2 entalpia do vapor saturado, com certeza está em superaquecido, e realmente não é maior que 2792,2, nós temos o valor de 2992, então o vapor ainda é superaquecido. Então, olhando as tabelas A4, então vai para a tabela A4, pressão de 15 bar, chegamos 2992. Ia, tem ela aqui. Tadã. Olha, o exercício está, nossa, esse exercício está, vixe, não sei não se eu consigo, vai cair assim, dá até medo. Qual que é o volume específico? 01627. Voltando na resolução lá do professor Tomás, da Faculdade de Engenharia Mecânica. Olha lá, 01627. Substitui na equação em ponto, V2, substituiu. Cuidado com as unidades. A unidade aqui está tudo certinha, tá? Quilograma por segundo, cancela lá, vai sobrar o quê? Em metros quadrados. Esse é o valor, a área do bocal na saída. 4,89, 10 a menos 4. O que acontece? O cidadão esqueceu de fazer isso aqui. Nossa, dá cada coisa daqui para frente, aí não tem o que fazer. Aí, como é que o cara esquece e acerta? Essa é a minha pergunta, mas enfim. Olha, foi comentado, sei que ficou muito direto aí. Termodinâmica, eu vou ser sincero, viu? Tem matéria que vai bem virtual, tá? Eu sei que, por exemplo, chegar uma norma aqui agora, uma ordem da universidade, fala, você vai ter que fazer tudo virtual. Aí não adianta, eu vou ter que gravar mesmo no estúdio. Por que está assim meio improvisado? É porque a gente não pode estar tendo contato, a gente não pode ir lá gravar. Se pudesse gravar, por exemplo, caso pudesse ter sido gravado, a gente, claro, mostraria mais passo a passo, igual é na sala de aula, tudo bem? Então, agradeço aí a atenção. O vídeo está extenso, na verdade é o vídeo mais extenso que eu fiz, até hoje não consegui fazer vídeo de 46 minutos e 50 segundos, um pouquinho mais, né? Tem aí a resolução comentada dos 3 casos. Aguardem, tomara que a gente consiga se resolver. Ter um encontro antes da prova, provavelmente sim, tá? Aguardem, a universidade não vai deixar vocês também na mão, nem muito menos a gente também, né? Principalmente vocês, né? A gente se vira, né? De certa forma. Eu sei que vocês trabalham todos, mas aguardem aí. Você vê, os exercícios aqui, ó, vocês têm que ter todo esse domínio de procurar lá na tabela, etc. Voltar, exercício bom, viu? A lista foi cuidadosamente calculada e projetada para vocês estudarem. Não vou dar coisa diferente disso aí, você já vê que já tem muita coisa. É pouco exercício? Faz o seguinte, pega e mostra para quem acha que termodinâmica é igual você faz exercício de conversão de unidade, você pode pôr 10, 15 e 20, não é bem assim, tá? Você viu que os exercícios têm um grau de complexidade grande, eles envolvem uma série de conteúdos, de conceitos, além dos quais tem que ter um domínio em termos matemáticos. Por exemplo, exercício 2 para a resolução da integral. Então, agradeço aí, um bom recesso para vocês aí, tá? Se cuidem aí, a gente também se cuida e vai dar tudo certo aí. A universidade quer muito que seja atendido, de certa forma, na verdade foi dado treinamento para a gente preparar isso na sala virtual, tá? A apresentação da videoaula, na verdade, é uma característica nossa particular, a gente com treino, né? Eu sei que não é fácil ficar me escutando aí não, né? Acho que pior ainda, melhor é na sala. Aqui ainda, né? Qualquer coisa também você ficar encher os pacientes, antes você dá um pause, volta daqui meia hora. Por isso que eu achei melhor gravar o conteúdo e disponibilizar, porque, posso fazer hangout isso aqui. Só que, sei lá, né? Você já vai estar para lá de Bagdá. Então você vai uns 20 minutos, toma uma cervejinha, tal, sexta-feira hoje, né? Depois volta, mano, entendi, você dá um replay de novo, né? Mesmo porque lá também eu ia salvar o hangout, né? Mas está feito aqui, vocês pegam. Então, muito obrigado vocês e da atenção. Espero que o material tenha um mínimo de utilização, tá? As resoluções foram todas comentadas aqui, mas a gente vai fazer elas com calma aí, né? Os pontos, tá? Alguns pontos para não perder muito tempo também. E talvez eu vou ter que acertar alguma parte de conteúdo com vocês, tá bom? E a ideia é fazer exercício. Então, o nosso próximo encontro é exercício, tá? Pode ficar tranquilo, não vou passar mais nada de matéria e vamos pegar essa lista e entender todas essas passagens, tá bom? Uma boa noite e até a próxima.